paz do Senhor a todos. Vamos iniciar o nosso culto de terça-feira, um culto de doutrina. Primeiramente, eu convido a todos a fecharem os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, clamamos agora pelo poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Purifica, Senhor, todo o nosso pecado já desse dia. Restaura o perdão, restaura a comunhão, abençoa as nossas vidas. Clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Senhor, suplico a Ti em oração, faze de mim um vaso novo, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a Tua mão, preciso contemplar a Tua glória, concede-me Tua vitória, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a Tua mão, Senhor, 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 Senhor. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco no canal 126 TV aberta, aqueles que também nos assistem pelo canal 85 da Sky, ou mesmo pelas plataformas como YouTube, os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos também de outras igrejas que têm compartilhado conosco, participam conosco, são nossos irmãos, são também bem-vindos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade nesse mês de setembro, que é o mês da obra no exterior. Nós estamos... Há um parênteses para vocês aqui. Quando nós falamos de obra, nós estamos falando daquilo que o Espírito Santo está realizando. Começou lá do Pentecostes, né? Mas daquilo que é a experiência nossa da igreja, daquilo que o Espírito Santo tem realizado fora do Brasil. Nós falamos da vez anterior no início. Hoje nós estamos aqui agora novamente com o pastor Gilson Souza, que todo mundo conhece o pastor Gilson, é o homem da EBD. Amém. E hoje, a paz do Senhor a todos. Pastor Antônio Carlos de Oliveira, que é conselheiro também, viajou muito conosco nesse início de obra no exterior. Hoje nós vamos focar um pouco aqui, aproveitar, pegamos o pastor Gilson aqui hoje, vamos falar sobre África, a experiência da África, e o coordenador de todas as nossas igrejas ali naquele continente é o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, antes de você entrar nesse assunto que os irmãos querem tomar conhecimento, depois eu vou fazer uma perguntinha também ao pastor Antônio Carlos. O início da igreja, para você que está nos assistindo, nós falamos no programa anterior a importância do profético, né, Gilson e Antônio Carlos? O profético é muito importante. E o profético é aquilo que independe da gente, né? O início, nós estávamos numa reunião, Antônio Carlos lembra disso. Nós estávamos numa reunião, a nossa reunião era na quarta-feira, da comissão, aquela comissão antiga, antes do Conselho Presbiteral. Fomos surpreendidos quando uma irmã chegou lá em cima na reunião e disse assim:
tem um grupo de pessoas aí embaixo querendo falar com vocês. Mas eles não são brasileiros. Foi até uma irmã que subiu, nós estávamos reunidos. Aí descemos para ver, eram 8 irmãos, acho que eram 2 ou 3 irmãs e 5 varões. Eles eram da África. Aí nós os recebemos e eles contaram uma história para nós, Gilson. Eles disseram que há 3 anos atrás eles saíram de um grupo de igrejas tradicionais que haviam sido batizados com o Espírito Santo, começaram a ter dons, então eles se desligaram dessas igrejas tradicionais e o Senhor revelou a eles que o nome deles seria Maranata, porque eles entregariam a última mensagem antes da segunda vinda de Jesus. Coisa impressionante, poxa, porque a gente não sabia, isso foi o testemunho deles. Mas eles acharam o nome Maranata muito feio, eles contando, e botaram o nome Igreja Filadélfia, que é um nome interessante também, né? Bíblico, né? Mas não deu certo, deu tudo errado e tal. Aí depois de 3 anos deu tudo errado, cada um foi para o seu canto e tal. Eles voltaram a se reunir, o senhor disse, vocês estão em desobediência, eu falei que vocês tinham nome porque tinha uma mensagem. Aí reuniram, botaram o nome Maranata e o senhor disse assim, procura na internet um site da Maranata. E eles procuraram, começaram a consultar, não achavam nada, até que entraram num site da Igreja Maranata nos Estados Unidos, que era na época Maranata Christian Church, lá nos Estados Unidos, que era o nosso site lá. Quando eles entraram nesse site, se comunicaram com os irmãos, mas não, mas a sede internacional está no Brasil, e deram o endereço. E eles vieram, sem contato nenhum com a gente, estavam ali, entendeu? Sentaram ali, tinham 2 que falavam francês e os outros todos falavam dialetos, mas foi uma coisa maravilhosa. Esse foi o primeiro contato, só para você ter ideia de como o Espírito Santo faz com relação. Esse foi o início do nosso contato com o continente africano. Mas, Gilson, eu queria saber de você, o primeiro seminário na África, Gilson. Sim, muito bem. Nós tivemos uma fase, né, de assistência à África que era muito presencial. Para se ter uma ideia, ao longo de 18 anos que eu tenho sido responsável pelos trabalhos das igrejas na África, eu já estive lá mais de 20 vezes. Maravilha. E, portanto, a gente viajava muito, porque as igrejas crescendo muito, né? E o primeiro seminário foi no Burundi, na cidade de Bujumbura, no ano de 2009. E esse seminário, por coincidência, eu vou citar o nome aqui, né? O pastor Wallace Rossetti estava conosco nesse dia, esse seminário, né? E esse seminário, nós tivemos que alugar um local, que a quantidade de crentes que participaram desse seminário foi tão grande, que deu 2.200 pessoas. Maravilha! 2009... 2.200 pessoas, a gente tem fotos, né, sobre isso. Qual a cidade? Foi Bujumbura, no Burundi, né, a capital, a verdade a capital mesmo do Burundi não é Bujumbura, mas Bujumbura é a cidade principal do Burundi. E aí, o que aconteceu é que havia ali pessoas de idioma africano e pessoas de dialetos também locais. Então nós tínhamos que ter 3 tradutores, um para Swahili, o outro para Kirundi e o outro para Kiswahili, que são 2 dialetos locais, né? Swahili é uma língua, não é um dialeto. E ali, portanto, quem dava aula tinha que dar em inglês. E no inglês, então, os tradutores traduziam para os grupos, né? Mas foi tanta gente naquele dia que nós nunca mais tivemos na África um seminário com tanta gente como esse no Burundi, 2009 ainda, né? Logo bem no início, né? Depois disso tivemos outros seminários em vários outros locais, como em Gana, por exemplo, Gana, na capital de Gana. Tivemos seminários também no Quênia, tivemos seminário depois, mais tarde, em Moçambique, né? Porque Moçambique é língua portuguesa, né? Uhum. Nós tivemos também Angola, tivemos seminários imensos em Angola, às vezes dá mais de 1.000 pessoas num seminário em Angola. E, portanto, tivemos, grandes experiências com seminários locais lá na África ao longo de todos esses anos, especialmente no início, quando nós íamos lá com muita frequência, às vezes indo
nós passávamos por vários países, porque hoje nós temos um total de 17 países na África com os quais nós mantemos comunhão. Inclusive países de língua francesa, de língua inglesa, de língua espanhola e de língua portuguesa na África. Antônio Carlos, você que é do começo daquelas idas ali a Portugal, eu não estou lembrando, é interessante, eu não sei, porque a Angola teve o início via Portugal. Em função de Portugal. Um grupo, uma senhora, né, que o pastor Geduti conta aquela história. Era esposa de um pastor. Aquela esposa do pastor, aquela senhora, Geduti, quando dava aquele assunto a obra como forma de vida. Contava essa experiência. Você lembra desse caso, Antônio Carlos? Lá em Portugal, aquela senhora que assistiu o seminário e ela tinha... Esposa do Zé Eduardo, né? Exato. Ela tinha tido uma doença grave há 15 anos atrás. E o senhor disse que daria a ela mais 15 anos. Foi. E ela esqueceu disso. Quando ela assistiu o seminário, ficou maravilhada. E quando ela voltava no voo, o senhor falou com ela, o seu tempo acabou. E ela lembrou que estavam completando 15 anos desde aquela revelação que o senhor tinha dado a ela. Ela chegou em casa e, nem sem desarrumar a mala, ela começou a dar o testemunho para o marido, que era pastor, da obra, aquela coisa toda, e deu testemunho. Então ele, mas você não vai desarrumar a mala? E ela falando. Naquela semana ela passou mal, foi internada e faleceu. E foi assim que começou a obra. Lá em Angola, né? Lá em Angola. Foi o início lá, foi o primeiro país da África que nós entramos via Portugal. Antônio Carlos estava lá, lembra? Exatamente. Eu participei de vários seminários no exterior, acompanhei esse início, vi Portugal chegando, não é? E a África foi alcançada realmente com essa experiência. Mas, muito tempo depois, ainda em Portugal, teve uma ocasião em que, de repente, vieram pessoas de vários países para participar do seminário. Eu, de minha parte, fiquei assim muito maravilhado, não é? Porque via pessoas de diversas nacionalidades presentes, o seminário com tradução simultânea, cada um na sua língua, mas o que mais me maravilhou é que, apesar de outros costumes, apesar de outro idioma, eles tinham o mesmo pensamento que nós. Antônio Carlos, você entrou atenção dos irmãos, que eu vou pegar esse gancho aqui de Antônio Carlos, porque, Gilson, quando nós entramos nos Estados Unidos, quando cresceu bem a obra nos Estados Unidos, ficou aquele conceito isso que o Antônio Carlos está abordando, né? Não, mas são costumes, cultura e costumes diferentes e tal. Será que isso vai impactar com relação à igreja, por ser uma igreja brasileira? Esse assunto é importante porque Portugal e a Europa ali tinham coisas diferentes de nós brasileiros. Continua, Cacá. Pois é. Então, o que nós percebemos é que o homem no espírito, ele fala a mesma língua. Isso. E tem o mesmo entendimento de obra. A gente fica muito maravilhado porque você vê os povos, cada um com seu costume diferente, sua forma de vida diferente, e de repente todos num só corpo, exato. No mesmo entendimento. Exato. Aquilo foi uma coisa que chamou muito minha atenção. Muito bom. Antônio Carlos, isso é muito bom. Eu acho que foi mas nisso aí, Antônio Carlos, é importante, foi muito importante a doutrina, né? Porque nós tínhamos que unificar tudo, Gilson. O assunto que você trouxe daquela vez passada, quando nós falamos sobre unidade, distância e velocidade. Você que trouxe esse assunto sobre a doutrina, que é muito bom. Isso que o Antônio Carlos colocou é muito bom. Isso foi um ponto importante para separar a nossa cultura disso. Depois eu vou dar uma palavra sobre isso que o Antônio Carlos falou, mas, Gilson, vamos lá, continua. Mais alguma pergunta? Sim. Eu quero saber o seguinte, e os pastores, como é que foi? Inicialmente, como é que eles... Porque você preparou os pastores para que eles... Isso foi muito importante, para que eles, como se diz assim, para que eles replicassem
O trabalho, isso você deu testemunho. Esse aspecto realmente foi fundamental. Por quê? Porque normalmente, tradicionalmente, todos os grupos evangélicos que levaram o evangelho à África, levaram o evangelho muito no sentido mais social, ou seja, de assistir o africano de uma maneira geral. Muitos países são pobres, as pessoas são pobres, então levavam muito mantimento, muito material e construção de templo. A nossa primeira preocupação não foi essa. Quando nós chegamos com um produto que foi exatamente aquilo que eles não tinham. Porque eles tinham ajuda financeira, eles tinham ajuda de material, de vários grupos, mas o que nós levamos os atraiu mais a nós, porque nós levamos ensino, levamos doutrina, levamos o espiritual, levamos o profético, levamos uma doutrina revelada pelo Espírito Santo. E isso é que foi capaz de agregar as pessoas. Porque normalmente, os grupos que normalmente levam para esses países um evangelho meramente social, eles causam divisões lá, porque cada um quer seu pedaço. Mas o espiritual não, o espiritual agrega. Então foi a grande diferença que nós percebemos na África, porque com isso nós pudemos até criar lá, e temos lá nomes de pastores que são capazes de levar seminários nossos em outros países. Isso, por exemplo, em Gana, né? Até por causa disso, até por causa da língua, né? Dos dialetos, dos dialetos que eles usam e tudo, né? E eles são bem... Nós temos, por exemplo, um pastor em Moçambique, que ele é moçambicano. Aquele pastor, ele fala inglês, fala francês e fala mais 4 dialetos lá da região dele. Então, ele tem uma capacidade incrível. Ele é engenheiro agrícola, né? Agrônomo, né? Ele é engenheiro agrônomo e, portanto, ele tem uma capacidade. Pastor Oscar Alguineiro, né? Agora, nós criamos, por exemplo, no Quênia e no Burundi, 2 pastores, né? Que vieram ao Brasil várias vezes. Nós os formamos e os capacitamos a levar seminários em outros países. Por exemplo, eles conduziram um seminário notável na República do Níger. Hoje, se nós temos comunhão com igrejas no Níger, foi por causa daquele seminário. Depois, eles próprios foram também, num outro seminário, ao Sudão do Sul. Levaram lá um seminário no Sudão do Sul e tivemos também em Gana os pastores lá, o Stephen Sawiri e também o Emmanuel Sawiri. O que eu me referi em Quênia era o Jean Paul. O pastor Jean Paul já esteve aqui várias vezes, e o pastor Delfim Sula, que ele é um pastor, inclusive, que nem vive profissionalmente. Ele tem a profissão dele, ele não tem ministério profissional, mas ele tem a profissão dele, e ele então se dedica de uma forma extraordinária, tem muito contato conosco. E no caso de Gana, os pastores foram capazes de conduzir um seminário na Tunísia. Nós os enviamos, demos o material para eles, eu preparei as aulas para eles darem inglês. E chegando lá no seminário na Tunísia, eles, que é de língua francesa, eles tinham um tradutor para francês e, por coincidência, naquele seminário, eles tinham acabado de realizar uma conferência entre eles lá com os pastores ligados a eles da Europa. Então tinha pastor lá da Inglaterra, tinha da Holanda, tinha da Alemanha. E resolveram ficar, terminou a conferência deles, eles resolveram permanecer para saber o que esses pastores da África tinham do Brasil para levar para eles. E aí foi uma coisa notável. Ô Gilson, aquele grupo, quando teve no Brasil, pela primeira vez, é por isso que é importante você estar dizendo aqui, que eles já estavam com o coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo queria fazer, né? Nessa reunião conosco, um deles se levantou. Nós nunca tínhamos tido contato com eles, nunca. Esses 8 que tiveram lá, eram 5 homens e 3 mulheres, eu acho que eram isso. Pastores e líderes e tal. Um deles levantou e fez a seguinte pergunta para nós. Assim, Antônio Carlos lembra disso. Nós lá na África temos uma luta muito grande com religiões, misticismo, com superstição, com essas... Chama-se religiões afros. Essas religiões e tal. E eles disseram que eles tinham uma experiência muito grande com o clamor pelo sangue de Jesus. Nós ficamos assim, parados, que a gente pensou que só nós tínhamos tido essa experiência de alcançar essa revelação que o Senhor tinha dado, tal. Eles tiveram a mesma revelação sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Então, nós ficamos maravilhados com aquilo. Aí um outro levantou e perguntou qual a experiência que nós tínhamos com a palavra
E ele perguntou se nós tínhamos experiência em consultar a palavra. Nós ficamos assim... Interessante. E nós ficamos... As mesmas coisas, assim... Olha como que o Espírito Santo fez com eles, entendeu? Aquilo que já tinha feito conosco, Gilson. Quer dizer, então quando vocês entraram lá na África, para dar continuidade a esse milagre. Milagre, né? É realmente um milagre. Muitos deles já tinham um entendimento realmente de obra. Né? O caso, por exemplo, do pastor Delfim Sula já tinha um entendimento de obra. O pastor Makonga Mobila, que era do Congo, né? Aliás, ele veio a falecer mais tarde por questão de parada cardíaca. Mas o Makonga Mobila era já um elemento que já tinha experiências notáveis com a obra do Senhor, e aquilo facilitou muito na vinda deles aqui o entendimento da obra. E aí prosperou muito em função disso. Porque hoje o grande segredo que nós temos na obra lá na África é a unidade doutrinária que conseguiu chegar lá. Para você ter uma ideia, todo fim de semana são 17 países que participam da Escola Bíblica Dominical. Isso. Todo fim de semana. Pode olhar, tem os nomes lá dos países, as participações, uns mandam em francês, outros mandam em inglês, outros mandam em português, mas todos têm uma participação notável. Muitas vezes essa participação dos países da África chega a quase 1000 participações só dos irmãos das igrejas. Ô Gilson, quando nós começamos nos Estados Unidos, você vê, nós estamos falando sobre a África, é claro que é o ponto importante, mas para mostrar esse lado profético, quando nós começamos nos Estados Unidos, eu não sei se foi o primeiro, acho que foi o segundo seminário que foi nos Estados Unidos, veio um grupo do Texas. Era um grupo de rapazes, eram engenheiros de software, né? Daquelas grandes empresas, então, mas crentes de umas igrejas lá e tal. E esses irmãos do Texas, que eles vieram junto com outro pastor nosso, que também era dessa área, e nessa reunião conosco, nós estávamos em Kinderhook, numa casinha que nós tínhamos ali, nossa, onde funcionava a igreja. Naquela reuniãozinha pós-seminário, a pergunta deles para o pastor Gedeuti foi o seguinte: o que é que vocês têm para nos oferecer, visto que a América é um país evangélico? Diz que nós temos tudo aqui, não sei o que lá e tal. O que vocês podem do Brasil trazer para cá e tal? E o que teria de diferente aqui? O pastor Gedeuti perguntou a eles eram três engenheiros e tal. E o pastor Gedeuti perguntou a eles o seguinte: se eles conheciam a história de Samuel. Conheciam a história de Samuel. O pastor Gedeuti disse: mas Samuel foi levantado para ser sacerdote, praticamente, para ser sacerdote em Israel, ainda menino, pois. E o sacerdote antigo era o Eli. Eli já era um homem experiente. Aí ele falou assim: o que vocês acham? E vocês lá na igreja de vocês, quantos membros tem a sua igreja? Tinha 1000. O que vocês acham de vocês chegarem lá e pegar um menino lá de uns 8, 10 anos e chegar a chamar a igreja e dizer: ó, irmão, sai daqui, tá aqui, a partir de hoje o pastor aqui está afastado e esse menino aqui vai ser o pastor. O que vocês acham? Garotinho e tal, o homem lá de pastor, experiente, 60 anos e tal, por aí, maduro, conhecedor da religião, e vamos botar esse menino aqui, pô. Mas isso é uma loucura, como é que pô, um pastor experiente, tal, conhecedor e tal, você vai tirar o pastor para botar esse menino? Mas foi isso que Deus fez com Israel. Tirou o sacerdote e botou o menino, poxa. Aí, se você está perguntando sobre o Brasil e os Estados Unidos, você tem razão, os Estados Unidos é um país grande, nós recebemos o início, tudo bem, está tudo certo. Nós somos um menino nessa história toda, mas só que nós tivemos uma experiência. Enquanto hoje o evangelho aqui na América virou isso que aí está, que era a casa de Eli, como vocês vão ler lá na Bíblia, como é que estava a situação da casa de Eli, dos filhos dele, né? Onde eles participavam, os sacrifícios dele, não tinha mais nada para ser realizado, então Deus tinha que fazer o quê? Ele chamou o menino. Pô. Aí eles se calaram, entendeu? O cara não tinha nada para dizer, porque Deus não precisa do homem, Deus usa o homem. Entendeu? Então foi uma coisa assim muito... E independe também de Deus usar o homem, independe do país, da nacionalidade. O Senhor começou a nos usar aqui no Brasil pela misericórdia dele. Claro. Não merecíamos isso, né? E hoje nós compartilhamos de uma obra que o Senhor nos mostrou, ainda como meninos, né? Como Samuel.
e que a nossa disposição foi fazer exatamente o que Samuel fez, ou seja, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós só tínhamos que fazer isso, não tínhamos nada mais a fazer, né? Sem saber como. No início, né? Nós não tínhamos uma liturgia. No início, somos pentecostais, baseados com o Espírito Santo, com dons espirituais, mas qual a nossa liturgia? Não está igual a de todo mundo. E o Senhor foi trabalhando conosco isso. Né? O Senhor trabalhou com relação ao culto, o Senhor começou a trabalhar conosco com relação ao uso de dons, começou a trabalhar conosco com relação a ministérios, começou a tirar de nós toda aquela ideia de uma liderança isolada, entendeu? Foi uma coisa, né? E a comunhão no Espírito, ela independe de nacionalidade, de raça, de cor ou de posição social. Por exemplo, a nossa comunhão que temos com os irmãos da África é uma coisa tão extraordinária que houve uma época que Burundi, por exemplo, entrou numa guerra civil, durou 3 anos. E nós começamos a orar por eles. Eu me lembro de um dom que o senhor deu aqui no Brasil, a respeito deles, na intercessão. O senhor mostrava que havia uma escuridão muito grande na cidade de Bujumbura, onde nós temos inclusive um templo. E, de repente, luzes acendiam nas casas dos irmãos. E o povo, fugindo da escuridão, se refugiava na casa dos irmãos, porque só tinha luz lá. Isso aconteceu literalmente. Eu voltei lá depois da Guerra Civil, quase um ano mais ou menos depois que acabou a Guerra Civil. Aí fui saber o resultado. Os irmãos foi o seguinte, houve muito tiroteio, houve muita rebelião, houve muita confusão e tudo, e muito tumulto, né? Mas os nossos irmãos, nenhum deles foi atingido. Pelo contrário, as pessoas viam que as casas deles eram casas abençoadas por Deus, então as pessoas de fora refugiavam nas casas deles. E até o templo nosso lá não recebeu uma bala, ou seja, porque fica no centro da cidade, onde houve tanta confusão, e nem o templo não foi atingido, os vidros estão lá direitinho, sem problema nenhum, eu constatei tudo. Então a gente fala isso porque, como nós estamos orando pela obra no exterior, e há um grupo que está orando pela obra na África, então lembrando desses aspectos, são irmãos sofridos, são irmãos que têm suas dificuldades, como nós também temos, mas que eles precisam da nossa intercessão, porque são fiéis ao Senhor, e o Senhor faz. Aí uma coisa curiosa, todos eles depois da Guerra Civil prosperaram na vida. O próprio pastor pôde comprar uma casa que era o dobro do tamanho da casa anterior, isso eu constatei lá. Ô Gil, Antônio Carlos, nós estamos terminando aqui, porque há 25 minutos, mas nós temos ainda muito assunto, né? O mês de setembro é o mês da obra no exterior. O pastor Alexandre Gueiro está nos devendo aqui, pastor Alexandre. Mas ele virá. Para falar sobre a obra no leste europeu. Ele virá. Mas além do leste europeu, Gilson, o Geduti que me perdoe aqui, ele diz, não, tem que tirar o Gilson está muito ocupado e tal. Mas eu queria ouvir mais sobre a Ásia, entendeu? Eu queria ouvir mais sobre Japão, a Coreia, China, Japão. Inclusive o Gilson foi precursor também no Japão, né? Pois é, eu queria ouvir mais, Gilson, sobre China, Japão, Coreia, também aqueles outros países da Ásia. Malásia, Indonésia. Até outra parte aqui até hoje o Alexandre vai poder falar sobre o leste europeu e uma parte aqui também, né, da Índia. E você vai voltar aqui também, não tem jeito aí. Amém? Amém. Então nós estamos abordando esse assunto para que as igrejas continuem orando, intercedendo pela obra no exterior, mostrando os resultados, que tudo são frutos da oração, da intercessão e da operação do Espírito Santo nessa obra maravilhosa. Né? Nós estamos pregando aí a vinda de Jesus, toda a nossa preocupação é essa. Pastor Antônio Carlos, volte sempre. Amém. Pastor Gil está sempre aqui, o Antônio Carlos está sempre aqui agora também, porque é o homem que mais fala sobre Israel, Antônio Carlos. Pastor Gil também. Amém. Até então a próxima semana. A paz do Senhor a todos. Outro amor maior.
Glória a Deus, louvado é o Senhor. Mais experiências, bênçãos que o Senhor tem nos dado. Vamos orar encerrando este culto. Senhor nosso Deus, clamamos mais uma vez em favor das nossas vidas, em todo aquele que está acompanhando esse culto. Que a tua boa mão seja sobre cada vida, em cada lar. Abençoa-nos, Senhor. E agora colocamos diante de Ti o nosso culto, pedindo ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com o Teu povo. É o clamor que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tem aí um QR Code que é para quem mora no exterior. Queira contar a sua experiência, use esse QR Code e fale conosco. Queremos muito saber da sua experiência ou alguma assistência que você queira, mesmo no exterior, em qualquer país que seja, nós estaremos à sua disposição para lhe atender. Também tem esse segundo QR Code para quem mora no Brasil e queira contar uma experiência. Está assistindo a TV Manaim? Está nos acompanhando no YouTube? Fale conosco, conte a sua experiência, queremos ouvi-lo. E por último, o telefone 0800 707 3076. Esse é para alguém que queira uma oração, uma assistência. Ligue para os nossos pastores, eles lhe atenderão, tudo gratuitamente. Não tem intenção nenhuma financeira nessa ligação. Pelo contrário, a intenção é que o Senhor lhe abençoe. Está aflito? Está ansioso? Quer uma assistência? Ligue para o 0800, esse número que está aí na tela. A todos a paz do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe.